TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um programa Materna na TV Correio da Manhã. Abril é o mês de conscientização mundial do autismo. Uma palavra que soa comum, mas que muitas pessoas não sabem a origem dessa doença, como efetuar um diagnóstico, e é por isso que esse mês tem como objetivo a conscientização da sociedade para uma doença que existe, que está aí. A cada dia, mais e mais diagnósticos são fechados e nós precisamos entender para poder colaborar. Para falar sobre esse assunto, vamos receber a fisioterapeuta Verônica Guerra, que trabalha como voluntária no projeto Caminho Azul e também trabalha aqui na nossa cidade, numa clínica multidisciplinar, fazendo tratamento para as crianças e adultos também com autismo. O programa de hoje está incrível, foi feito com todo amor e espero que vocês gostem muito. Fiquem aí que a gente já volta com mais programa Materno. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa. Farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos e com toda a alegria do mundo recebo hoje aqui no programa Verônica Guerra, o sobrenome, né, parecido, é prima, gente, é claro, né, a gente tem que pegar as pessoas da família que sabem tudo para vir trazer esclarecimento pra gente. Bem-vinda! Obrigada, Raquel. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Obrigada eu pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa experiência aí que eu tenho tido. Sim, um assunto muito importante, né? Aproveitando aí esse mês de abril, que é o mês mundial da conscientização, né, sobre o autismo. Um assunto que é comum, vamos dizer assim, muita gente fala, mas o conhecimento sobre a causa ainda é muito pouco, né? Conta pra gente um pouquinho como tudo isso surgiu na sua vida, como você começou, né, a ter esse interesse sobre a causa. Assim, eu acho que eu poderia dizer, Raquel, que o autismo, ele me escolheu, sabe? Porque
Eu tô caminhando para 20 anos de formada em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. E há 21 anos atrás, um ano mais ou menos antes de eu me formar, eu com 2 amigas de faculdade, que são minhas amigas até hoje, nós fomos visitar uma instituição que acolhe crianças abandonadas pelas famílias aqui em Petrópolis. E nessa instituição tinha uma adolescente, a Elisa, ela tinha 15 anos na época. E a Elisa, houve uma identificação muito grande da Elisa comigo e de mim para a Elisa. Então, assim, era notável quando a Elisa ouvia a minha voz. A Elisa era uma autista que, há um tempo atrás, a gente chamaria do autismo clássico. Ela tinha o balanceio do corpo para frente e para trás, o balanceio das mãos, que a gente chama de flapping, né? Então, essas eram as estereotipias motoras da Elisa. E a Elisa manifestava através do corpo dela uma alegria, um contentamento quando ela ouvia a minha voz. A respiração da Elisa mudava. Então, aquilo ficou muito marcado para mim, para as minhas amigas. Nós falamos durante muito tempo e até hoje a Elisa vem nas nossas lembranças como essa manifestação de comunicação. E aí, os anos se passaram, né? Eu me formei e 7, 8 anos depois, a vida me presenteou com uma filha dentro do espectro do autismo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição aqui de Petrópolis chamada GAAP, que é bastante conhecida, já aprendi muito, tive a oportunidade de aprender muita coisa. E desde então, Raquel, assim, o autismo nunca mais saiu da minha vida e eu tenho certeza que nunca mais vai sair. E quando eu falo de vida, eu amplio esse significado, né? É da minha existência. Porque hoje, definitivamente, eu sou outra pessoa, eu sou outra mulher, depois que o autismo entrou na minha vida. Bom, a gente já se emociona, né, nesse depoimento. Acredito também, como você, que em determinadas situações da nossa vida nós somos escolhidos, né? E não tem porquê. Sempre. Depois a gente vai entender. Mas agora, para a gente poder, vamos lá, dar uma aula, né, ensinar para o povo, tentar começar a abrir as mentes, né, das pessoas, porque isso ainda é muito necessário. O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno, né? Nós que trabalhamos com o autismo, nós gostamos de chamar do transtorno do espectro do autismo, né? Mas são os autismos, né? São nuances, né, de autismo. E a característica do autismo é um indivíduo que tem a dificuldade na sua comunicação social e comportamentos estereotipados repetidos, né? Um indivíduo com autismo, ele vai ter uma alteração sensorial muito grande, muito importante. Ele vai ter uma percepção muito aguçada do ambiente, né? Isso faz com que ele se regule através das estereotipias, né? Então, assim, ele busca as estereotipias. O indivíduo com autismo, muitas das vezes, ele não vai buscar... outros estímulos no ambiente vão chamar mais a atenção dele do que os estímulos sociais. Ele tem uma dificuldade no cérebro social dele, por isso, uma dificuldade de relacionamento com seus pares, uma dificuldade de relacionamento com os objetos. E aí, assim, dentro dessa visão, é uma visão muito ampliada que eu acredito que ao longo da nossa conversa a gente vai chegar lá, né? Porque, assim, na verdade, na sociedade que a gente vive hoje, quem é que não tem um problema de relacionamento social, né? A gente está vivendo uma sociedade com uma dificuldade muito grande de se relacionar socialmente, né? Mas essas são as características de um indivíduo com autismo. Uhum. E existem graus, né? A gente vê, eu não sei nem como é a forma correta, me corrija se eu estiver errada, porque existem graus de autismo, né? Não sei se é certo falar leve, moderado, hoje, não sei como é essa hoje a classificação correta. Hoje a classificação, exatamente, a classificação
ela está em leve, moderado e grave, né? Mas essa classificação ela vai depender do impacto na funcionalidade daquele sujeito. Então, só que isso não é fixo, isso não é estático, né? Devido a inúmeros fatores, tem uma explicação para isso, né? Então, assim, o impacto na funcionalidade daquele indivíduo é que a gente pode ter um indivíduo com autismo, com deficiência intelectual ou não, até indivíduos com autismo que podem desenvolver altíssimas potencialidades que a gente não teria hoje capacidade nem de explicar. Então, essa é a nomenclatura atual para o autismo. E as características você já acabou falando um pouquinho para a gente, né? Que se dá através dessas estereotipias. As estereotipias, elas são uma maneira que o autista encontra de se regular. Por conta dessas alterações sensoriais, dessa hipersensibilidade ao ambiente, a maior parte dos estímulos do ambiente causam dor a um autista. Então, quando ele encontra uma maneira, o que dá prazer a ele normalmente ele vai dar o foco, ele vai dar o hiperfoco, porque são pouquíssimas coisas que dão prazer a ele. Então, ele vai dar o hiperfoco àquilo que dá prazer. As estereotipias, elas são uma maneira de encontrar o prazer, essa relação dele com ele mesmo. Por quê? Porque a maioria dos estímulos fora causam dor no autista. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estimular um autista, e aí a gente está falando de limite, isso tem muito a ver com o meu trabalho, né? Dentro da fisioterapia e da psicomotricidade e os caminhos que eu venho também estudado e encontrado na prática, principalmente, um resultado muito positivo. A gente dar o limite para ajudar aquela pessoa a encontrar o seu limite. Por quê? Porque uma emoção, isso funciona tanto para informações negativas, ele é hipersensível a informações negativas e é hipersensível a informações positivas também. A alegria em excesso, ela também pode desorganizar um autista. Então, ela pode causar a exaustão. Então, encontrar esse limite, essa administração, ajudar esse indivíduo a se organizar senso-perceptivamente e fazer uma autogestão, a gestão daquele organismo, que é o grande desafio, né? Então, assim, hoje, a visão que se tem do autismo, ela é mais ampliada. Sabe-se que o autismo nasce com autismo, né? A gente nasce com autismo. O autismo é uma alteração do cérebro, do neurodesenvolvimento, mas também existem alterações dos múltiplos sistemas clínicos. Então, você tem alteração do sistema endócrino, do sistema metabólico, do sistema conjuntivo. Né? Então, hoje, sabe-se que o autismo... Então, assim, eu tenho uma felicidade, uma alegria muito grande de poder estudar com ele, trabalhar com um profissional muito competente, que é o Caio Abujad, ele é um psiquiatra da infância e da adolescência, especialista em autismo, e trabalhar e ajudar uma instituição sem fins lucrativos, da qual ele é presidente, no Rio, a Caminho Azul, que está iniciando seus passos de ajuda a indivíduos e famílias do espectro do autismo e principalmente em situação de vulnerabilidade. E, assim, a visão que a Caminho Azul tem do espectro do autismo é uma visão muito ampliada, né? O autismo, ele seria... 30% dos autismos são genéticos, né? Causa genética. 70% dos autismos seria por uma desordem, uma disfunção na coordenação entre a produção de proteína e mitocôndria intracelular. Olha. Né? Então, e isso vai gerar um cérebro excitado e um sistema imunológico hiperativo. E dependendo da intensidade e esse sujeito interagindo com o ambiente, isso vai se
se direcionar para coisas positivas ou negativas. Então, o nosso maior desafio como profissionais, e não só mais psiquiatras, neurologistas, mas os clínicos, né? Transdisciplinar, exatamente, multidisciplinar e transdisciplinar, principalmente, né? Porque o nosso maior desafio é ajudar esse indivíduo a organizar esse corpo, para esse indivíduo se relacionar com um ambiente organizado. Então, né, o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro encontrar um equilíbrio clinicamente para esse indivíduo, para que ele consiga o desenvolvimento, o aprendizado na conectividade cerebral, através da plasticidade cerebral, e a gestão do estresse do ambiente. Então, o mais fantástico do autismo é que o autismo chega não é curioso, né? Porque é a história da vida, né? Eu sempre tive essa visão. Eu só não sabia muito como direcionar isso, como fundamentar isso, né? Porque a ciência já mostra isso. Uhum. E aí eu encontro esse eco no Caio Bujade e na Caminho Azul. Então, assim, a satisfação que eu tenho hoje, Raquel, em primeiro lugar como pessoa, por poder me transformar a cada passo que eu dou nesse caminho. Como profissional, porque eu não consigo separar. Todo dia eu tô, né? Então, como pais, como profissionais, como educadores, o autismo chegou, tá aí. E ele né? precisa ser A incidência está exatamente. gigantesca, aumentando a cada dia. Sim. E eles chegaram para nos transformar. Para nos ensinar. Para nos ensinar, Raquel. A beleza do processo o autismo, ele é para a nossa sociedade. Acho que, de uma forma geral, a maternidade atípica, né, ela surge para ensinar. Não só o autismo, mas todas as famílias que passam aí por situações diferentes, né, Elas do nos que a desafiam. gente diz ser normal. Exatamente. Ela desafia. Porque o normal, né, ele não existe, né? Exatamente. O normal, o que é o normal? Definir o normal, né, é algo muito complexo, não existe. Então, assim, é isso, eles nos desafiam a cada segundo a gente olhar para a gente mesmo. Sim. Né? Porque a gente precisa olhar para a gente mesmo, a gente precisa olhar para a nossa dificuldade de se comunicar. A gente começa a entender e perceber que a gente não sabe se comunicar. Que a gente rotula, a gente cria maneiras de se comunicar. São as mais adequadas, né? E que elas não. Né? Então, cada um de nós vai perceber, processar e devolver para o ambiente de uma forma diferente. E o grande aprendizado está aí. Né? Então, eles vieram para nos mudar. Porque enquanto a gente está ajudando um indivíduo com autismo a organizar esse supercorpo, eles nos estão ajudando a organizar uma sociedade. Exato. Né? Quando a gente fala de gestão de estresse, a gente está falando de uma criança que precisa dormir, de uma criança que precisa se alimentar, né? A criança precisa dormir, ela precisa se alimentar bem, ela precisa da higiene do eletrônico. Então, a gente está falando de uma sociedade onde todas as facilidades do mundo estão aí o tempo todo para a gente e a gente não é feliz. E a gente não sabe lidar com isso. Né? Então, é um caminho que não é um caminho fácil. São duas informações distintas. Mas quando essa visão ela vai se ampliando e a gente vai vendo na prática, enquanto profissional, que isso pode ser construído com muita paciência, com muito entendimento, com muita compreensão, isso dá um prazer muito grande para a gente. É uma satisfação imensa para a gente. Porque você vê que o caminho está sendo trilhado, né? O caminho está sendo trilhado. E fazer parte do trilhar esse caminho é que é o grande prazer. Né? Sem você querer cobrar resultado. Sim. Né? Caminhar junto, lado a lado. Lado a lado. A nossa sociedade é muito imediatista. Exato. Nós somos. Então, nós não sabemos esperar um resultado. Então, aquele resultado, às vezes, ele não vem agora. Mas ele, em algum momento, ele vai acontecer. Ele vai acontecer.
Bom, com relação ao diagnóstico, eu acho que essa é uma dúvida bem recorrente, né, e constante. O que as pessoas devem observar, porque o autismo ele é detectado logo nos primeiros anos de vida, né? Ou não? Como funciona isso e quais são as principais... O que a gente precisa atentar para procurar uma ajuda especializada para ter esse diagnóstico? A questão do diagnóstico é uma questão assim que, assim, o diagnóstico ele tem sido feito cada vez mais precocemente. E isso é importante, porque quanto mais precocemente a gente começa a intervir naquela criança, né, mais aquela criança vai conseguir se organizar e desenvolver os seus potenciais, né? Só que o autismo, ele é um transtorno muito recente. O autismo, ele é um transtorno que foi relatado pela primeira vez em 1940. Então, é muito recente, né? Então, o que acontece é que vem havendo também hoje diagnósticos na fase adulta e até na velhice, né? Por quê? Porque tem se mudado também muito o entendimento sobre o que é o espectro do autismo, dentro dessa visão mais ampliada. Então, assim, nos primeiros anos de vida, né, o principal, eu diria que é o principal, é quando a linguagem começa a atrasar, né? A criança, ela deveria começar a falar 1 ano e 4, 1 ano e 6 meses, até 2 anos. Quando você começa a perceber um atraso de linguagem, esse é o sinal mais característico, né, Isso não significa que a criança tem autismo, tá? Mas é um dos sinais que chamam mais atenção. Nos primeiros meses de vida, é muito difícil um profissional fechar um diagnóstico, né? Então, você tem os sinais, definitivamente a questão do olhar, né? Do compartilhamento do olhar, isso caiu por terra, né? Porque, o autista, ele não faz contato visual. Não necessariamente, né? Então, existem algumas... O diagnóstico ele só pode ser dado pelo psiquiatra ou infantil ou pelo neuro, né? Mas, falando mais uma vez da equipe multidisciplinar, né? Quanto mais profissionais engajados e com esse olhar ampliado, com o treinamento da prática da observação profunda, menos difícil vai ficando da gente encontrar o diagnóstico nessa criança. Entendi. Né? E com relação também, eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso, que a incidência é maior em meninos do que em meninas. Eu não sei se isso é correto ou não, mas eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso. Também é algo que dá para a gente conversar sobre isso. Existem estudos na Suécia hoje que chegam a dizer que são 10 meninos para cada menina. O que acontece é que assim, os cientistas eles chegaram a um consenso de que o cérebro da menina, da mulher, ele é diferente do cérebro do homem, né? Então, assim, alguns estudos dizem que o cérebro da mulher ele seria sutilmente mais desenvolvido nessas áreas mais relacionadas com o comportamento social. Então, isso faria com que a mulher camuflasse melhor socialmente, né? Porque o que acontece o que é a camuflagem social? Nós seres humanos aprendemos por repetição, por mimetização, né? Por isso que nós temos que ser o exemplo para eles, né? Então o que acontece é que assim, nós aprendemos observando os outros se comportarem. Isso é possível para um autista. O autista ele pode interpretar, é capaz de interpretar as ações do outro, ele é capaz de entender o que o outro, as intenções do outro, o que o outro espera, mas isso para ele é mais difícil. Então, como o cérebro da mulher teria essa diferença, então a mulher ela disfarçaria mais, então os diagnósticos na mulher eles são feitos mais tardios, normalmente bem mais tardios e difíceis de fazer. Mas existem estudos que dizem que seriam cada 10 homens para cada menina, né? 10 meninos para cada menina. Entendi. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e eu já volto com essa aula, que eu estou aqui também aprendendo junto com vocês. Não saiam daí que a gente já volta com mais programa materno.
Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos e para você que está chegando agora, no programa de hoje estamos falando sobre autismo. Um assunto muito importante, aproveitando que estamos aí no mês de conscientização do autismo, para elucidar algumas dúvidas que acho que a grande maioria de nós ainda, infelizmente, tem. Bom, vamos lá, Verônica. Agora acho que é o que você mais quer falar, né? A gente já falou sobre, sobre a doença, sobre o que é, como diagnosticar. Existe um tratamento? Como é feito esse tratamento? A gente já deu uma pinceladinha, né? Que é agora você já me ensinou esse termo, é um tratamento transdisciplinar. Mas conta um pouquinho pra gente como a gente deve abordar, né, isso. Em primeiro lugar, assim, eu queria destacar isso que você falou, a questão, a importância da dúvida, né, Raquel? A dúvida, são os questionamentos que fazem a gente buscar. Sim. E são as dúvidas que fazem a gente encontrar caminhos como esse, né? Então, elas precisam fazer parte, né? A gente precisa, e isso, eu tenho isso claro para mim no autismo, esse está entre todos os processos de transformação que o autismo trouxe e vem trazendo para mim, a questão da gente se humildar e da gente, olha, porque assim, o que eu sei de autismo hoje foi muito mais da experiência que eu tive, né? E em função da experiência que eu tive, eu acredito que houve, por eletromagnetismo, esse encontro, ou esse reencontro com a Caminho Azul. Então, assim, e a gente se vê fazendo isso na prática, porque nós estamos aqui para colocar isso em prática, para colocar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, todo o aprendizado que a gente vai, né, adquirindo em prática, né? Então, assim, a questão do tratamento do autismo, existe tratamento, né? E vou falar novamente aquilo que eu citei no início, né? O nosso grande desafio é organizar clinicamente esse indivíduo, né? Então, isso fica com a especialidade médica, né? Então, a gente precisa hoje de não só, porque a gente vê até na própria questão do neurodesenvolvimento, ainda, a gente ainda está engatinhando no conhecimento sobre autismo, a verdade é essa, né? Mas a gente precisa ampliar essa visão. Então, assim, a gente precisa de clínicos de vanguarda, né? A gente precisa de imunologistas de vanguarda, a gente precisa de gastropediatras de vanguarda. Então, organizando clinicamente esse indivíduo, que vai ter altos e baixos, né? Um autista, ele fica mais doente do que outra criança e procura menos médico, entendeu? Então, os sinais clínicos numa criança com autismo, eles chamam de semiologia, né? Os sinais clínicos numa criança com autismo, eles são diferentes de uma criança,
né? Uma criança com autismo, por exemplo, não sabe falar. Então, se uma criança tiver com qualquer desconforto, ela pode bater com a cabeça na parede. Ela pode se beliscar, ela pode beliscar o outro. E aquilo não é uma questão comportamental. Ela está sofrendo de um prurido, de uma coceira no ouvido, de uma coceira na garganta. Mas ela não consegue expressar aquilo. Então, a questão do diagnóstico tem relação com isso. O diagnóstico é clínico, só observação, né? Quando a gente diz só, precisa ser uma observação ampliada. E a gente precisa elaborar essa nossa capacidade de observação. A gente precisa treinar a observação profunda, né? Enxergar naquele indivíduo que a manifestação de um sinal clínico nele vai ser diferente, né? Então, essa é a primeira questão. Organizou essa criança clinicamente, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Engajada, interessada, a gente entra com as terapias, né? E aí as terapias, entra fisioterapia com a abrangência que o meu trabalho dá, a fono, a psicologia, e aí tem inúmeras, a musicoterapia, tem inúmeras, né? A TO, a terapia ocupacional, que é importantíssima para a integração sensorial dessa criança. Só que, assim, na verdade, isso não se separa, né, Raquel? Está tudo muito entremeado, né? E a gestão do estresse, né? Então, a gestão do estresse, a gente está falando de uma criança que precisa dormir, a higiene do sono, né? De preferência às 9 da noite, antes das 9 da noite, né? Mas isso eu acho que nem só, fazendo um parêntese, nem só a criança com autismo. Não. Eu te falo por experiência própria, que a gente exatamente, modificou algumas coisas e tem mais ou menos uns 20, 30 dias. O João é outra criança. E olha só que legal, a gente modificou, olha isso, né? Então, assim, são eles que vão fazendo vão provocando esse movimento na gente. Sim, porque começou cada vez mais repetidamente, discussão na escola, com os amigos. A gente começa a perceber. Sim, e muito eletrônico, sem regra. E assim, às vezes a gente a gente acha que está fazendo bem e na verdade não está. Exatamente. E aí são ajustes que você faz. Mas aí eu acho que é com crianças no geral. Geral, né? Porque o que o autismo vem nos mostrar é exatamente isso. Todos nós... E eles, desde pequenininhos, para eles não passarem pelo que a gente está passando, acho que é importante também, porque isso está sendo aprendizado para a gente, construção e reconstrução o tempo todo, de que o que é importante para qualquer pessoa, para um indivíduo com autismo, é essencial, é fundamental. Todos nós precisamos de ritmo na vida. Né? Todos nós precisamos de organização. E quem é o indivíduo que mais precisa de organização na vida? Né? Um indivíduo com autismo. Então, isso tudo vai fazer. Então, essa gestão, tudo vem entremeado, né? Então, organizou ele clinicamente, né? Aí ele vai conseguir fazer a conexão. O ambiente é muito importante, Raquel, né? Um ninho familiar saudável, uma escola, um ambiente escolar saudável. E aí é assunto para mais de metro, porque a gente vai falar da inclusão, o quanto a gente não consegue trabalhar com esse conceito, significar a inclusão como ela deve ser. Inclusão não é simplesmente você pegar uma criança com dificuldade e colocar na escola para conviver com com crianças que não têm dificuldade. Isso não é inclusão. Né? O ambiente de trabalho para os adolescentes, os adultos, jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho, o ambiente de sociedade. Então, eles vieram para nos cutucar, para nos mobilizar. Eles serão crianças para sempre, né? E não, eles vão crescer, eles vão ter a vida deles, a independência deles, e a gente precisa estar preparado. E são totalmente capazes de fazer a autogestão, a gestão de si mesmos. Só que, para isso, nós precisamos nos modificar, né? Eu acho que já vai acabar entrando até no que eu ia falar com você logo em seguida. Que eu acho que a grande preocupação, né, de um pai que acabou de ter esse diagnóstico, né, de um filho com autismo, a grande preocupação dele qual é? O meu filho vai se desenvolver? O meu filho vai conseguir, né, se tornar um adulto? Ele vai ter uma profissão? Ele vai conseguir cuidar da vida dele? Porque esse é
Essa eu acho que é uma dúvida que corrói um pouco. E todos nós, todos nós, né, como pais. Vai, e assim, o Caio é que fala lindamente isso, né? O que acontece? Quando uma mãe e um pai veem o amor da sua vida precisando se desenvolver, a gente vai se modificar. Pode levar tempo, a gente pode relutar, a gente pode resistir, mas a gente vai se modificar. Vai. Então a gente precisa buscar o entusiasmo ao invés do medo. Sabe? O entusiasmo de saber que você está dando o seu melhor e tirar o melhor do outro. Então a gente tem que definitivamente mudar a nossa lente, modificar o nosso modo de ver e de ser por eles. É por eles que a gente se enriquece. Né? Então, e sem cobrança do imediatismo, porque o amor que cobra, ele também é amor. Sim. Ele também é amor, é uma forma primitiva de amor, mas o amor que motiva, ele tem o tempero do amor. Tempero do, né? É um amor mais maduro. Ele é um amor mais maduro. Então isso traz, aí a gente vem com a técnica, né? Vem com a psicomotricidade, por exemplo, e hoje eu estou fazendo uma formação em yoga para crianças e famílias, e o meu grande desafio hoje, Raquel, está sendo encontrar esse caminho dentro do espectro do autismo. Olha. Né? Então isso vai tornando, né, o meu trabalho, cada dia essa dança com o meu trabalho, cada dia mais linda, né? A oportunidade que eu tenho através do meu trabalho, porque psicomotricidade é a vida da gente, né? Nós fomos feitos para nos movimentar, né? E esse movimento fazendo uma analogia com relacionamento, né? Então, quando a gente se relaciona, a gente se movimenta para o outro, conosco mesmo e para o outro, a gente está a todo momento acionando esses elementos: coordenação motora, lateralidade, ritmo. Sim. Não, e acho bastante interessante essa formação que você está né, trilhando agora, porque o yoga, ele faz esse encontro. Ele tem essa visão, né, com a gente o mesmo, autoconhecimento. O autoconhecimento. Exatamente. Para fazer essa conexão que você tanto exaltou aqui durante o programa Exatamente, todo. Entendeu? Então, assim, a técnica, né, nós estudarmos, conhecermos o que cada técnica traz para a gente de material é importante, mas a gestão dessa informação eu vou precisar fazer, porque não é o que uma criança se adapta, o que um indivíduo se adapta, a outra pode não se adaptar. Sim. Então é individual, a gente tem que ter esse olhar individual, não existe protocolo de encontro, protocolo de relacionamento, existe a individualidade, existe você aqui diante, enquanto indivíduo, diante de mim, e eu vou buscar te olhar enquanto indivíduo e direcionar, e fazer administrar isso da melhor forma para você, né? Então isso é encantador, né? Isso faz com que a gente, eu sou muito babona, suspeita para falar, mas é isso, é uma alegria, é um privilégio, ou talvez eu enxergar isso, Raquel, mas é um privilégio muito grande saber que a minha vida, a minha profissão, que a vida escolheu para que eu fizesse, e eu aceitei essa escolha, faz de mim uma pessoa, uma mulher cada dia melhor. Sim. Né? Acho que esse deveria ser o objetivo de todo profissional, né? Mas eu acho que a gente chega lá, sim, Raquel. A gente chega, a humanidade vai conseguir cumprir a sua meta. E os autistas estão aí para nos ajudarem. É verdade. Para nos ajudarem. Para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre o projeto, sobre a Caminho Azul, né? Sobre o Dr. Caio, que em breve a gente vai ter o Dr. Caio aqui com a gente. Ele é super ocupado, mas a gente vai tentar fazer com que ele grave algum material para a gente disponibilizar, que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Eu sou suspeita para falar, sim. A Caminho Azul é uma associação no Rio de Janeiro, ela ainda não tem sede própria, né? O trabalho hoje feito com profissionais de várias partes do Brasil, transdisciplinar, não vou conseguir falar, de maneira transdisciplinar, e são feitos encontros online, né, atendimentos online,
E a Caminho Azul, qual é o objetivo da Caminho Azul? Desenvolver esses indivíduos com autismo e essas famílias, especialmente as em situação de vulnerabilidade, né? E a tríade que a Caminho Azul trabalha é na questão da pesquisa científica. Então, não existe o trabalho, a ciência, ela anda ali lado a lado com o amor, que a Caminho Azul é a bandeira da Caminho Azul. Né? Então, as pesquisas científicas em cima de todas as experimentações, desses tijolos de construção que a gente tem, porque o Caio diz muito que é o tijolo, né? As experiências são os tijolos. A argamassa são os sentimentos que a gente vai criando e recriando nos nossos relacionamentos, né, através dessas experiências. Né? A questão do treinamento, da formação de material humano, né? E a educação. Então, assim, é um projeto maravilhoso. A página, para quem quiser conhecer um pouco mais, www.caminhoazul.org.br, na internet, né? E, enfim, também estou à disposição, né? Não sei se através da rede social. E aqui em Petrópolis, Raquel... Eu ia falar para você falar. Isso, aqui em Petrópolis eu trabalho com duas amigas, psicóloga e fono também, num espaço chamado Ludicamente, né, onde nós trabalhamos com neurodesenvolvimento, desenvolvimento de uma forma geral, né, todas as faixas etárias e, é claro, com o espectro do autismo. E tem página também? A gente tem um perfil no Instagram, ludicamente.rj, @ludicamente.rj, né? E, enfim, então assim, qualquer dúvida eu estou à disposição. Foi um prazer muito grande poder falar um pouquinho mais. O prazer foi meu. Eu acho que assim, a gente tem papo para muitos programas. Pode saber que você vai voltar, porque eu acho que isso é importante, você falar de forma clara, mas de forma amorosa. Mexeu muito comigo isso que você falou, que a gente muda. E a gente muda de verdade, né? A gente muda. A gente muda e muda mesmo, porque a gente vê que o nosso amor da nossa vida precisa e a gente vai mudar. E a beleza do processo está aí, Raquel. É a gente perceber que a gente vai estar sempre mudando, a gente vai estar sempre em construção. Eles são os nossos maiores motivos, os nossos maiores motivadores. E a gente saber que são eles, fazer parte desse processo, né, de poder desenvolver eles nos melhores potenciais deles e saber que eles é que vão mudar esse mundo. Isso é lindo e assustador. Lindo e assustador. Mas a beleza também, Raquel, na não beleza, no não belo, né, que é o quê? É a gente também passar para eles, dentro de tudo isso, que nós não somos perfeitos. Sim. Que nós erramos, que nós temos dificuldades, que nós temos problemas, né? Por quê? Porque dessa forma eles vão aprender a lidar melhor. Nós vamos lidar juntos com todos os erros, dificuldades e problemas. Então existe a beleza no não belo. No não belo. Verdade. Então a beleza do processo está criando, recriando, né? E nos sentimentos. Na última live que eu fiz, eu disse à interlocutora, né, que a gratidão, há pouco tempo, Raquel, era uma palavra que saía da minha boca. Hoje eu posso dizer que gratidão é um sentimento. E a cada dia eu vou tentando criar e recriar os sentimentos de entendimento, de compreensão, de paciência, respeito ao tempo do outro, respeito ao ritmo do outro, ao que o outro pode ser naquele momento. Amor. Então, acho que é isso. É isso. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para amar. A gente está aqui para amar. Muito obrigada. Eu amei. Já quero mais. Acho que todo mundo que vai assistir também já vai ficar com esse sentimento de querer mais, de ter tanta
clareza e tanta explicação de uma forma tão amorosa, de uma forma tão carinhosa. Muito obrigada. As portas do programa estão abertas para você sempre que precisar. Obrigada eu pela oportunidade de colocar um pouquinho do que a vida vem me proporcionando aprender. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos com mais programa Materna. Não saiam daí. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E para você que não consegue acompanhar o programa pela TV, acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo YouTube e pelo site www.tvc16.com. Bom, infelizmente o programa está chegando ao fim. Falamos hoje sobre um assunto de extrema importância, que é o transtorno do espectro do autismo. Um assunto cada vez mais em voga e que a gente precisa sim dar a devida importância. Como a Verônica muito bem disse no programa, eles nos ensinam a ser pessoas melhores a cada dia. E eu não podia deixar de deixar um abraço e um beijo especial para a Ana Daniele e para o José Pedro, que são os meus amigos lá do Rio. Eles vão entender com muito carinho que eu deixo aqui esse beijo super apertado para você, Dani, e para o Zé. Espero que vocês gostem muito dessa surpresa. Bom, semana que vem tem mais programa Materna. Eu conto com a audiência de cada um de vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.